Olá, jovem advogado e jovem advogada, eu sou James Franco, estamos aqui no nosso podcast MAR, um lugar onde o jovem advogado e a jovem advogada descobrem os segredos do sucesso profissional. E o meu slogan, que você já deve estar cansado de saber, é o seguinte: são 5 pilares que sustentam toda a carreira jurídica do jovem advogado e da jovem advogada. Conhecimento em mercado jurídico, mindset jurídico e financeiro e soft skills. Aqui neste vídeo eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte: a dor passa, mas a estabilidade financeira e o reconhecimento social através da advocacia permanecem com você. E hoje nós falaremos aqui no nosso podcast das 12 fundamentais leis do universo jurídico, segundo James Franco. Claro, eu criei. Não sei se eu criei, mas eu que estou divulgando essas 12 leis. E a primeira lei, sem mais delongas, né? Você que quer sucesso profissional, quer estabilidade financeira através da advocacia, você que tem sonhos, desejos, você que quer advogar e ter honorários, quer ser respeitado pelo marido, pela esposa, pelos familiares, quer não ter arrependimento, né? Não quer se arrepender da profissão, quer verdadeiramente ter sucesso mesmo, né? Dinheiro no bolso. Só depende de você. Uma das regras mais fundamentais que tem transformado cada vez mais a minha mente é o seguinte: no empreendedorismo, e também isso serve para o empreendedorismo jurídico, para eu dar certo, você não precisa dar errado e vice-versa. Para você dar certo, eu não preciso dar errado. Nós todos darmos certos. Eu posso ter sucesso e você ter sucesso, né? Logo no meu começo de profissão, eu me queixei, né, do nada lá para um colega e ele disse assim: quanto mais advogado, melhor. Quanto mais petição inicial, mais contestação vai ser preciso. E ele estava redondamente certo nesta premissa, né? Dr. Francisco, um grande abraço, nesta premissa que ele me disse há mais de 20 anos atrás. Há mais de 20 anos atrás ele trouxe então essa verdadeira premissa. Então, trabalhar essa transformação de mente, fazer com que você compreenda que no empreendedorismo, né, não tem só o primeiro colocado, tem o primeiro e o milésimo colocado, e entre o primeiro e o milésimo tem todo mundo. Então, dá sim para dar certo, muito certo. Eu mesmo sou testemunho disso. Não tenho advogado na família, não vim de pai e mãe advogados ou da área jurídica, trilhei o meu caminho aí a trancos e barrancos e atingi sucesso, sou feliz. Sou feliz, ganho dinheiro, tenho estabilidade financeira, tenho uma transformação na minha mente, né? Sou uma pessoa feliz, contente, né? Sou entusiasta, né, da área jurídica e de outras áreas também. Tenho outras formações. Sou eclético, né, na minha formação. Então eu sou alguém assim que cada vez mais eu tenho, né, me sentido bem resolvido, né, buscando paz interior, buscando tranquilidade, né, ter uma vida bem serena. Então eu sou sim alguém que preza pela qualidade da advocacia, da formação jurídica. E o meu público-alvo, vocês sabem que é o jovem advogado e a jovem advogada, independente da idade, aquele que é advogado novo, advogada nova, tá bom? Então, 12 leis fundamentais do universo jurídico. Primeira lei: acreditar. Por incrível que pareça, muitos não acreditam, não possuem uma crença positiva de que vai dar certo. Muitos, eu acho que falta só morrer, porque já morreram, na verdade. Só falta enterrar. Morreram em vida, deixaram de sonhar. Vivem por vista e não por fé, não por esperança, não por sonhos. Sabe, talvez uma das maiores riquezas que eu recebi da minha mãe
é não viver por vista, mas viver por uma chama, por um sonhar, por um acreditar. Sabe, tem uma frase poderosa, né, do Érico Rocha. Ele diz assim: ou eu vou fazer dar certo, ou eu vou morrer tentando. Sabe, isso é uma das transformações mais assim profundas. E quando eu medito nessa frase, isso me motiva, isso me impulsiona, isso me sara, me cura. Porque não é todo dia que a gente acredita. Às vezes as coisas dão errado, às vezes o pneu fura, às vezes vem aquele dia mal, sabe? Mas cativar a crença, cativar o acreditar, isso é fantástico, é perigoso também, né? Dando a nossa mentoria Mar, me lembro de uma dos nossos integrantes, disse assim que quando ouvia eu falar sobre acreditar, ela disse que parecia que estava vivendo um sonho de um amor de fadas, um conto de fadas. Eu fiquei preocupado, não por conta do amor, não, mas olha como é séria a nossa fala como um professor, um mentor, um expert, né? um profissional autônomo que vai lidar com um aluno, com um estudante, com um mentorado, com um cliente. Certa vez eu falei assim para um dono de padaria que recebeu ali uma intimação de falência, tinha ali um prazo bem pequeno para purgar a mora ali, para pagar o débito, um débito até pequeno na época. Eu disse assim, não, isso aqui vai acabar com a sua vida, você tem que pagar. Ele foi, naquele dia mesmo, ele pegou o dinheiro e trouxe o dinheiro e a gente purgou a mora ali e sustou aquele decreto falimentar. Então, nós temos que ter responsabilidade na nossa fala. Então, esse acreditar é acreditar dentro de você, mas a fé não é suicida. Não vai pular sem paraquedas. Mas acreditar, tem hora que a gente tem que seguir o coração e não a mente. Porque se a gente for seguir a mente, a gente não faz. Ok? Acreditar. Então a gente trabalha muito a questão do acreditar como um dos pilares. Na verdade, a nossa primeira aula no Método Mar é acreditar, né? Se a gente não acredita, por que vai acordar cedo? Por que vai fazer? Por que vai começar? Se a gente não acredita, se a gente já desistiu, já perdeu, nem jogou, já perdeu. Segunda lei fundamental do universo jurídico, lei do menor e do maior esforço. Por incrível que pareça, dá para viver razoavelmente bem da advocacia trabalhando pouco. Não é o ideal. Não é o ideal. O ideal é estruturar o escritório, dividir por áreas, ter equipes, trabalhar muito e trabalhar com as ferramentas corretas. Não só de forma mais braçal, mas de forma tecnológica. Pegou a visão? Pegou a visão? Vou ser mais incisivo aqui neste nosso conteúdo. Terceira lei, lei do sacerdócio. Sim, como um padre, um pastor, uma madre, né, uma mãe, um pai, um médico. Ser advogado, ser advogada é ser um sacerdócio, é ser uma sacerdote. Né? Cumprir um sacerdócio, melhor dizendo, é vestir a capa e ela colar a tal ponto de nos tornarmos aquilo de forma integral, acontecer uma simbiose na nossa mente, no nosso caráter, na nossa vida, vai nos contaminar por inteiro. Seremos aquilo, apaixonados por aquilo, viveremos para aquilo, em benefício dos nossos clientes que nos pagarão por isso. Pense nisso, pense nisso. Quarta lei, a lei da generalidade. Dá para viver e viver bem sendo advogado generalista clássico, fazendo todas as demandas, criminal, civil, trabalhista, aprendendo, crescendo, se desenvolvendo. Dá para ter uma vida boa, dá para ter um escritório conhecido no bairro e hoje usar, né, não só no bairro, mas na cidade,
e usar as ferramentas digitais para ser, né, procurado e aceito e bem quisto mesmo, até no Brasil, tudo. Ok? Dá sim para ser um advogado generalista e viver disso uma vida toda. 20, 30, 40 anos de profissão. Lei da especialidade. Em contraposição à generalidade, temos a especialidade pura, de alto nicho. Dá sim para sermos advogados só especialista específico, né? Na nossa mentoria, nós debatemos muito isso, né? Clareamos isso. Uma das grandes dúvidas, né, de alguns jovens advogados é o seguinte: eu vou escolher uma área, mas eu vou ganhar suficientemente? E as outras áreas? Então, há um poder tão fabuloso nisso, como há um poder na generalidade, que dá para crescer, dá para virar ali uma grande empresa, até uma grande, não, uma pequena, média empresa, conhecida no bairro, conhecida na cidade, quiçá até no estado, nas cidades vizinhas. Dá para ser um advogado especialista de médio ou de alto nicho e ganhar, às vezes, até muito mais do que o generalista. Fica com medo. Seleciona a área. Martela nessa área, porque um cliente vai indicar para o outro. Os clientes são específicos, diferentemente dos clientes generalistas. A dinâmica da advocacia generalista é uma, a dinâmica da advocacia, né? A dinâmica da advocacia especialista é outra. E a gente já te explica tudo isso na nossa mentoria. Sexta lei. A lei do grande segredo está nos tribunais superiores. Aprenda que quem decide o direito brasileiro são os tribunais superiores. Eles são a última palavra na interpretação legal. Infraconstitucional, STJ, Superior Tribunal de Justiça, e constitucional, STF, Supremo Tribunal Federal. Entendeu o que está pegando lá? Como é que eles aplicam o direito? Pinçar lá e colocar na petição inicial, pinçar lá e colocar na contestação e saber destravar esses processos é ensinar o juiz de primeiro grau a advogar. Eu me lembro de algumas audiências, né, no direito previdenciário, quando a gente ingressava, né, com a competência delegada nas comarcas estaduais, na justiça estadual, o juiz chegava a dizer: ó, doutor, eu não sei nem perguntar, o que é que tem que perguntar nesse caso? Né, numa audiência, por exemplo, de uma aposentadoria, né, especial, rural, etc. Se atente a isso. Se abra, jovem advogado, jovem advogada, mergulha nesse mar, né? Nós temos uma mentorada, na verdade é uma amiga, né? É uma ex-aluna também, já uma senhora fabulosa, ela sempre posta: mergulha nesse mar do professor James, vamos, mergulha no mar, método mar. Sétima lei, lei do pós-advocacia. Cara, eu acho que o jovem advogado não está preparado para essa lei. Ok? Mas eu vou já começar a plantar alguma coisa no seu coração. Você é maior do que a advocacia. Pense nisso. Você é maior do que a advocacia. Pense nisso. Por isso que eu sempre digo: o futuro não está na advocacia, o futuro está na advogada, no advogado. O futuro está em você. Em você. Pense nisso! Pense nisso! Oitava lei, a lei do network. Ah, essa lei é de ouro, hein? Tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Tem que se filiar em clubes, tem que fazer visitações, tem que prospectar de forma específica, tem que detectar problemas e ir atrás dando a solução de quem tem os problemas. Tem que fazer network. Tem que ser craque nisso. Tem que ser craque nisso. Ok? Tem que ser craque nisso. Próxima lei. Lei do plantio.
Lei do plantio. Esta lei é poderosa. Porque nós, como advogados, nós vivemos do cliente que paga à vista ou parcelado e vivemos do processo que a gente vai plantando. Uma das grandes dores da jovem advocacia é achar que o mês seguinte da OAB já está tudo resolvido. E há uma frustração quando eles veem que um processo demora 1, 2, 3, 15, às vezes 20 anos. Lembre-se, 1, 2, 3 meses, 1, 2, 3 anos, 10, 15, 20 anos, passa. Eu vou completar a terceira década da advocacia. Terceira década da advocacia daqui a alguns anos. Que loucura! Que loucura pensar nisso. 3 décadas fazendo isso. Sabe, eu tenho ouvido o Érico Rocha, ele tem dito que todo aquele que vem para um empreendedorismo, e principalmente o empreendedorismo digital, nós temos que nos dedicar anos, às vezes fazer isso até o resto da vida, até dar certo. Você está disposta a bater nessa tecla, a bater nesta rocha, até ela rachar ao meio para o resto da vida? Porque se a gente ficar migrando, qual a vantagem nisso? Tudo bem, migrar para detectar novas áreas e depois bater até o resto da vida, até abrir essa rocha, perfeito. Sabe, ninguém vai nos dar nada de graça. Jovem advogado, jovem advogada, se alguém me der alguma coisa de graça, eu não preciso estar aqui. Se eu receber uma herança milionária, eu não preciso estar aqui. Eu vou pescar, vou fazer outra coisa da vida. Sabe, eu só estou aqui porque ninguém vai me dar nada de graça. Alguém vai te dar alguma coisa de graça? Sabe, eu tenho só uma vida. Até que se prove o contrário, eu tenho só uma vida. Até que prove o contrário, o sol nasce e eu preciso ganhar o meu pão nosso de cada dia. Nos dai hoje, né? A gente pede a Deus isso. Força, provisão. A gente acredita nisso. Mas eu não vou ficar numa rede dormindo, preguiçosa para deitar, esperando cair do céu. Se eu tenho saúde, se eu tenho uma profissão, se tem um mercado aí, né? Se eu fosse um indígena do século XV, se eu fosse um europeu do século XII, se eu fosse um romano do século I, eu também teria que fazer isso, eu também teria que ir à luta, eu também teria que prospectar, criar animais, plantar, arar a terra, caçar, me defender, fugir, guerrear. Nada mudou. Dentro da teologia, isso é chamado de princípio da mordomia. Faça bem feito o que vier às mãos. Tenha qualidade. Valoriza, né? Eu tenho um primo, André, ele diz assim, foi tão difícil comprar uma vassoura, comprar um móvel. Por que eu vou ficar batendo com a vassoura no móvel? Não! Mordomia. O que eu recebi, a primeira mordomia que eu tenho é o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Como é que eu tenho cuidado de mim, das minhas emoções, do meu físico? O que é que eu tenho ingerido, comido, visto, ouvido, presenciado? Isso eu tenho que aplicar na minha profissão. Tem que ter essa dedicação. Eu tenho que ter essa dedicação. Né? Eu estou fazendo essa mais rápida, né? A mais assertivo, pontual, essas 12 fundamentais leis do universo jurídico, mas essa eu dei uma prolongada, né? Essa foi, né, a lei a lei do network, na verdade, né? Nona lei, lei do plantio, lei do plantio. Não, foi a lei do plantio, na verdade, né? O poder do plantio, o poder do plantio. 10ª lei, a lei do branding, da marca. Né? Certa vez eu ouvi assim, nós nunca teremos uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão.
Trabalhe na sua marca, no seu brand, né? Para que todos vejam que ali tem uma advogada de sucesso, que ali tem um advogado de valor, de sucesso, de reputação. Invista nisso, trabalhe nisso, porque virão honorários pelo seu brand, pela sua marca, pela sua reputação. Ok? Pense nisso. 11ª lei, a lei do dinheiro escondido. Essa lei é fantástica, né? Quando eu vi pela primeira vez um precatório e o governo pagando um precatório e a gente recebendo no processo um precatório, eu nunca mais desvi. Sabe, quando eu vi que você cobra do cliente, o cliente se esforça ali e te paga por um documento técnico que a gente tem capacidade de fazer e de ir lá no juiz e apresentar. Eu fui cooptado pela advocacia quando eu vi essas coisas. Diferentemente de você vender o seu tempo para ter um salário no fim do mês. Também sei o que é isso. Também dou aula, trabalho em universidade. Tenho paixão por isso. Pelo ambiente acadêmico. Mas eu conheço os dois lados. O lado de ser funcionário e o lado de ser autônomo. É empreendedor. Há muito dinheiro escondido na praça. Nós temos que garimpar. É nossa função. É nossa função. Sabe, do direito de família. Sabe, tem dinheiros presos que o cliente não sabe como tirar. E a gente vai dar uma solução. Seja de uma empresa, eu me lembro de uma pós-graduação, doutora Bianca, né, desembargadora do trabalho, ela dizia assim que, né, no direito do trabalho, busca os bens até no túmulo do vendedor, do devedor. Direito do trabalho, busca os bens para pagar todo o direito trabalhista, dos funcionários, até no túmulo dos devedores. Dinheiro escondido. Dinheiro que demora para sair. Mas quando sai, vale a pena. Então, jovem advogado, aprenda, né? Aprenda a prospectar, visitar, cobrar hoje. Mas aprenda a plantar. Porque 1 ano, 2, 3, passa. E esse processo virá do tribunal. Você fará o cálculo e vai executar e vai receber. E quando receber, o sorriso vai ficar aqui. E se for ainda perto do Natal, novembro, dezembro, aí você vai ter umas férias fantásticas. Fantásticas. Não raramente cai 10, 20, 30, 40 mil só de honorários. Em dezembro. De um processo. De 2, 3, 4 anos atrás. Esse é o poder do plantio. Sabe, aqueles que conseguem esperar mais, conseguem mais sucesso na profissão e na vida. Foi feito um experimento, colocaram crianças, né, na frente de um doce, pediram para eles não comerem aquele doce, que se eles conseguissem não comer naquele momento, eles ganhavam o dobro de doce. Uns aguentavam, não comiam, outros não aguentavam e comiam. Aí analisaram, né, pesquisaram todo aquele grupo na sequência de vida. Aqueles que conseguiam esperar mais, eles se tornaram mais bem-sucedidos financeiramente na vida. Será que você consegue esperar suficientemente até a sua advocacia dar um giro? Simples, se você comprar uma franquia, a franquia, às vezes o retorno é 18, 36 meses. E você vai esperar. Então a advocacia também tem o seu giro, também tem o seu ponto de retorno, o seu ponto de equilíbrio. Também tem o seu ponto exponencial de crescimento. Veja então a sua advocacia com uma progressão não simplesmente aritmética, mas geométrica. Fechou? Tudo bem?
Então essa foi a lei do dinheiro escondido. E temos então a 12ª lei, que é a lei da mente do advogado precisa ser maior que a advocacia. Por isso que existe a nossa mentoria. Para fazer com que você se torne grande e evoluído e use a advocacia como um ferramental, como um instrumental. Ou você vai ser uma molinha dentro da profissão. A ideia é fazer com que você compreenda a profissão como um todo e se torne maior do que a profissão, e não o contrário. Isso acontece muito. A gente fica anos vivendo de migalha, né, vivendo aquém, né, dentro de uma advocacia limitada, né, ganhando pouco, porque a gente não entende a grandeza da profissão, não entende a grandeza do profissional na profissão. Por isso que na nossa mentoria a gente tem os 5 pilares, né? Você está cansado de saber, claro. Mercado jurídico, conhecimento jurídico, mindset jurídico, mindset financeiro e soft skills. São os 5 pilares fundamentais para que você se torne maior do que a profissão e encare o mercado, né? Se torne um empresário jurídico, um empreendedor jurídico. Alguém robusto, robusta, forte, sólida. Alguém que o dono da padaria, o dono da farmácia, o dono, né, o seu João, Dona Maria, né, o dono da escola, o dono da metalúrgica, né, o juiz, o promotor, não importa, vão respeitar. Porque você tem qualidade, tem conhecimento técnico, tem dinamismo, tem fala, tem presença, tem conteúdo. Então, o grande objetivo é fazer com que você se torne esse profissional, essa profissional. Para que você verdadeiramente perceba que você é uma empresária, um empresário do ramo jurídico. Não é simplesmente um profissional autônomo ou um profissional liberal, mas é um profissional autônomo plus, um profissional liberal plus, que vê o seu negócio como uma empresa, que entende o mercado com um olhar de empresário, empreendedor. É o nosso cenário. Então, uma coisa é aquele plantador de tomate, mais humilde. Outra coisa é aquele plantador de tomate que tem caminhões e tratores. O grande objetivo é fazer com que você se torne um plantador de tomates com caminhões e tratores, que saiba lidar com esse mercado, onde os clientes vão ter ali confiança, onde você vai ter funcionários, onde você vai ver a sua advocacia como um verdadeiro negócio, uma empresa. Esse é o objetivo. Por incrível que pareça, ninguém me falou isso no meu começo, nem na formação, nem na profissão. Eu tive que adquirir bater na cabeça, errando, acertando, errando, acertando. Então eu sou fruto desse milagre, eu entendo como um milagre. Um milagre moderno, uma metáfora, claro. Pense nisso, jovem advogado, jovem advogada. Pense na sua carreira. 5, 10, 15, 20, 30, quiçá 40 anos. Eu estou indo para o 30º. Quando eu chegar no 30º, começa talvez a última década, 40º. Não sei se eu chego na 50ª. Quiçá eu chegue. Pense nisso. Você está só no começo. Não vai acontecer tudo já no primeiro mês. Você tem uma trajetória. Você tem uma caminhada. Acredita? Acredita. Lei do maior esforço, lei do sacerdócio, lei da generalidade, da especialidade, lei do grande segredo está nos tribunais superiores, lei do pós-advocacia, lei do network, lei do plantio, lei do brand, lei do dinheiro escondido, lei da mente do advogado precisa ser maior do que a advocacia, porque a vida é mais importante do que tudo. Pense nisso.
Grande abraço, fiquem bem. Até o nosso próximo vídeo.